Vamos começar com o livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Mari baba fambana na eso pandino noerera. Mari baba fambana na eso pandino toere. Oh pandino, oh pandino, oh pandino, oh pandino, oh pandino, oh pandino. Já? Capítulo 3. Se formos ler todo o 3, é melhor para simplesmente recordarmos o que está escrito. Embora já tenhamos lido uma vez, é importante, mas o resumo de que eu quero falar está simplesmente no versículo 6. Versículo 6 e o versículo 8. O resumo está aí. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e caminha todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno, ok? Quem tem uma tradução mais simples vai ver aí. Porque toda a natureza, ok, versículo 8, mas nenhum homem pode domar a língua. Pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Ok? Versículo 9. Alguém pode dizer? Com a língua dá os louvores ao nosso Senhor e Pai, e com ela rompemos em maldições contra os homens que são feitos à semelhança de Deus. Pandino toerera. Ok? Então, no versículo 63 do capítulo 6 do livro de João, Jesus Cristo fala do impacto, ok? Do poder que a palavra tem. Vocês estão juntos? A palavra de Deus, ele é espírito. Então, tudo que tem a ver com coisas espirituais, seres espirituais, automaticamente, ok? São coisas derivadas por meio da palavra. Nós estamos juntos? Ok. Se eu digo, por exemplo, você vai trabalhar, é o mesmo que eu tivesse soprado, direcionado você a um emprego. Nós estamos juntos? Isso são palavras. Então a Bíblia diz que
no princípio, Deus criou todas as coisas por meio da palavra. Não uma palavra qualquer, por meio da sua palavra. Isso é uma coisa que eu quero entender. Ok? Então, quando nós falamos de espíritos, a maior parte de vezes, estamos a relacionar com seres a nossas semelhanças que nós não podemos ver. Essa é a consciência humana. Ok? Mas quando a Bíblia fala de espíritos, ok? A consciência que ela nos traz é que está a falar do quê? De algo que pode se ver, mas não pode se tocar. Entendeu até agora? Ok, deixa eu explicar. Ok, na consciência de ser eu, invisível, ok? Você tem a esperança de um dia ser você, invisível, e conseguir apalpar, não é isso? É uma coisa diferente, ok? Mas a Bíblia fala de alguma coisa que pode se ver, mas não pode se tocar. Estão conseguindo entender? Acho que não pegou. Ainda não pegou. Tipo, ok? Sabe? Até hoje, no mundo, não existe nenhum raciocínio, pela minha parte, que eu já vi e me deixa satisfeito de perceber que realmente é vida. Ok? O termo espírito, para nós, na África, tipo, provém da palavra Moari, ok? Então, espírito para nós africanos significa Deus. Está conseguindo entender? Quando você fala espírito, como africano, antigamente espíritos eram deuses. Por isso, o nosso passado, eles adoravam, serviam seus progenitores que já morreram. Quando eles falavam quando eles tentavam chamar Deus, eles adoravam simplesmente os seus antepassados. Esses eram os deuses dos nossos antepassados africanos, ok? Mas já o espírito que veio e somos ensinados hoje por meio da palavra de Deus, ok? Esses homens, quando falavam espíritos, eles referiam-se ao quê? A vento, ok? Algo que eles podem ver a sua manifestação, mas não conseguir tocar. Então, hoje, é o que você coloca na sua consciência, que quando se fala de espírito, se fala de alguma coisa que não pode se tocar, Então, Jesus Cristo diz, se você tem na sua consciência de que a palavra de Deus é espírito e você é um ser físico, coloca na sua consciência, ok? Você está a receber algo que nada pode tocar. Está conseguindo entender? Está conseguindo entender? Está conseguindo entender? Amém. Ok. Então, ele disse, se a palavra estiver em vós, também ele estará também em nós, por meio da palavra. Agora, coloca lá na sua consciência que se a palavra está em nós, ok? E é por meio da palavra que nos tornamos nova criatura e nos tornamos espírito com a mesma palavra, ok? Logo, você começa a raciocinar que está diante de alguma coisa, ok? Que você está a ser alguma coisa que nenhuma coisa física tem o poder de te tocar, mas tem o poder de te ver. Está conseguindo entender? Está conseguindo entender? Ok? Por isso tem coisas que nos acontecem. Ok? Tudo bem. Vou dar um exemplo. Quando estamos dentro de um vírus, você pode pegar microscópio, pode pegar microscópio e olhar um vírus, tocar e você sentir que tocou no vírus, ok? Nós estamos juntos. Que tocaste, carregaste, deixaste nos lugar, ok? Ok? Coronavírus é uma infecção, um vírus, ok? A Covid-19 é um vírus.
Então, o que acontece? Quando você toca no vírus, ele vai resistir nos seus braços durante 3 dias. Ele vai sobreviver em você durante 3 dias. E durante aqueles 3 dias, onde você for apalpar, vai contagiar. Então, ele vai precisar, qualquer ambiente humano que for a tocar nele, ele vai se aproveitar dele para conter matérias que vão lhe fazer ele se multiplicar. Enquanto ele está a consumir você, ele está se a regenerar. Está se a regenerar, se está a se tornar mais forte. Está conseguindo entender? Então você toca, ok? Tudo que você toca, você tem a capacidade de como se livrar. Agora, se você está a desinfectar suas mãos, então você está a se livrar daquilo que você tocou. Agora, quando estamos dentro do Espírito que Deus nos deu, nós estamos dentro de uma coisa que as pessoas podem ver, mas não podem tocar. Se você, ok? Se é uma enfermidade que está em você e o Espírito está em você, a malária, a doença que está em você, pode ver o Espírito, mas ela não pode consumir o Espírito em você. Está conseguindo entender? Ok? Então, todo mundo poderia ver Jesus Cristo, mas por causa do Espírito que estava nele, ninguém poderia conseguir tocar nele. Ok? Você for a ver, Herodes matou todas as crianças, mas Jesus Cristo sobreviveu. Porque o Espírito nele dirigia-lhe segundo a sua vontade. E Jesus Cristo declarou que todos os nascidos de novo, ok? São como se fossem o quê? São como se fosse vento. Então essa é a percepção que você tem que ter. Amém? Agora, o que eu quero fazer entender é o seguinte: se as coisas físicas, materiais, têm um grande impacto sobre os seres humanos, quanto mais uma coisa é espiritual. É quando eu começo. Suas palavras. A Bíblia diz que nós podemos louvar a Deus, nós louvamos a Deus com a mesma língua e amaldiçoamos. E diz que a língua é um dos membros do corpo. Agora, cada crente convertido é um dos membros do corpo de quem? De Cristo. Ok? Então, assim como a língua, sendo um dos membros do corpo, tem um grande impacto sobre o corpo todo, o ser humano também, ok? Tem um grande impacto sobre o corpo de Cristo. Mas isso vai depender do que o ser humano vai carregar. No primeiro versículo que nós lemos hoje, em Mateus, diz o quê? Diz que, primeiramente em Mateus, depois em Isaías, mas deveremos inverter isso, começarmos com Isaías, depois Mateus. Em Isaías temos a profecia, ok? De Cristo. Em Mateus temos o cumprimento da palavra. Disse: enquanto ele era xingado, ele não falava nada. Ok? E foi isso que Deus colocou sobre ele. Que a palavra colocou sobre ele. Que ele não abrisse a boca enquanto estiver a ser xingado. Vocês estão a conseguir entender? Vocês estão a conseguir entender? Eu espero que depois disso alguém consiga ser paciente, ok? A ideia é essa. Ok? Agora, o que lhe tornava cada vez mais... Sabe, Jesus Cristo estava a seu dispor, abrir a boca, falar, mas ele não falou. Por causa do quê? O que lhe permitia ele não falar, mas ao mesmo tempo deveria falar, ok? Era o peso que ele havia carregado, ok? Em sua cruz, em sua caminhada, ele revela que está a carregar no seu ombro o pecado de cada um de nós. E cada acusação que ele é feito,
é cada um de nós, ok? Agora, o Espírito nele não lhe permitia falar, mas a carne tinha vontade de falar. Agora, como o Espírito domina sobre ele, ele está em obediência ao Espírito, ele não consegue falar, ok? A maior parte de cristãos, a maior parte de vezes, estão num nível de vida em que tem que permanecer com a boca calada, ok? Mas eles estão a falar até aquilo que não deviam falar. Você viu um casamento onde, ok? Uma mulher sábia, ok? Você viu num casamento onde de repente há uma briga, a mulher errou, mas só a tirar o quê? Esteira. Ah, eu quero isso sim. Vai ver lá, uma mulher não vai ter esse tipo de esteira. Está conseguindo entender? Ela está a falar até o que não devia. Por causa do quê? Porque está sendo guiada por suas próprias vontades. Não pelo Espírito. Ok? Se você é membro do corpo, significa que você também o que você faz tem importância para a edificação do mesmo corpo. Ok? Temos uma igreja como essa. Cada um de nós é responsável pela edificação dessa igreja. Cada função que cada um representa. Ok? Agora, se você efetuar uma operação na carne, você vai ferir a igreja. Ok? Se você efetuar uma operação no espírito, você simplesmente vai levar a igreja a outros patamares. Não sei se estamos juntos. Amém. Ok? Agora é na igreja. Agora, na sua vida, ok? Na sua vida, é só, coloca-se na sua consciência, é só você e Deus. Na igreja, está dentro de uma congregação. Na sua vida, é só você e Deus. Aprenda um pouco sobre os dois tipos de unção. Ok? Deus vai derramar na igreja a unção em mim para simplesmente que só serve para o povo. Ok? Você vai conseguir entender? Que só serve para o povo. Mas também não posso ter na minha consciência que tenho que também pedir a Deus a unção para velar por minha própria vida. Você está a conseguir entender? Você está a conseguir entender? Não sei se está a conseguir entender. Não sei se está a conseguir entender. Ok? Vou dar um exemplo. A Bíblia diz que Salomão, em sua sabedoria, ele está a orar a favor do povo. Ele está a pedir unção para dirigir o povo, ok? Mas Deus, olhando o tamanho do amor nele, multiplica, ok? Tipo, como não me pediste, ok? Ele não pediu para si, pediu para o povo, mas Deus deu também para ele, ok? Estão conseguindo entender? Não sei se estamos juntos. Amém. Ok. Então, tem duas coisas. Então, quando você está em casa, por isso o culto, você deveria ter o hábito de, quando você está a orar constantemente em casa, ok? Não deixe tudo terminar lá. Venha aqui, ok? Tipo, o hábito, algumas vezes, de chegar na igreja, dobrar o joelho e começar a orar, ok? Não estou a falar que não é bom, amém? Mas é uma atitude às vezes muito negativa. Me sabe o que você entender? Muito negativa. A atitude certa é qual? É, por exemplo, você sabe que o culto começa às 8 horas. E 8 horas é período do quê? De oração, ok? Então aparece 8 em ponto e ore. No período de oração. Agora, quando você está no período de palavra, não há necessidade de você chegar aqui e começar a orar. Você não vai conseguir entender. É tempo de você só chegar e sentar. Por isso, a maior parte de vezes, você deve vir preparado lá mesmo. Chegar aqui já com aquele espírito
de atender. Não está uma coisa de entender. Não estou a falar para você parar. Só estou a falar o que seria correto. Amém? Ok. Mas onde eu quero chegar é na boca, na língua, naquilo que você fala. O que você está a falar algumas vezes tem a aparência de estar a construir alguma coisa, mas a maior parte de vezes está a destruir alguma coisa. E a maior parte de vezes nós estamos a falar não segundo a nossa vontade ou a vontade de Deus. Ok? Porque a unção que trabalha para a nossa vida, ela vai agir segundo a nossa vontade. Mas a unção que vai trabalhar para a arrecadação, ok? Vai agir segundo a vontade de Deus. Jesus Cristo, em sua oração, ele sempre determinava que aqueles que vinham perante ele eram enviados por Deus. Ok? Sabe o que significa? Eram pessoas crentes com fé. Ok? Está conseguindo entender? Eram crentes com fé, mas que precisavam deles para curar. Ok? Se a fé é o instrumento necessário para qualquer tipo de milagre. Agora, por que eles ainda, mesmo assim crendo, precisavam de Jesus Cristo? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Isso talvez podemos aprender mais tarde. Eu quero falar de boca. Quando você está a falar, coloque na sua consciência que você é membro de um certo corpo. Agora, se está a falar para a sua própria vida, automaticamente você é parte de Cristo. Se estás na congregação, estás numa congregação, ok? Você, dentro da igreja, você não é separado de ninguém. Você, pastor, mãe pastora, diácono, quem quer que seja, todos são uma única pessoa. Isso aqui é unidade. Se você está em casa, você não está, são uma única pessoa. E a igreja em si é membro de Cristo. Se você está em casa separado, o seu altar é determinado e pertence a quem? A Cristo. O que isso significa? Significa que você e Cristo estão ligados. Agora, a maior parte de consequências atuais tem a ver muito mais com a forma que nós desenvolvemos essas coisas. Ok? Então, se existe uma necessidade, a maior parte das necessidades nos levam nós a criarmos certos rumores, ok? Rumores, que vão nos conduzir à depravação. Por causa do quê? Porque nós professamos palavras que parecem ser simples, mas estão a semear, e se estão a semear, a semente, ela tem duas vertentes. Isso é uma coisa que entender. Ok? A Bíblia diz que quando Jesus Cristo, tipo, numa das parábolas, na parábola do trigo e do joio, ok? Era a mesma machamba, mas tinham dois semeadores. Está uma coisa que entender? Duas sementes, ok? Então, se o próprio corpo, o nosso corpo e a nossa alma, de acordo com o livro de Gálatas, existe uma separação, ok? Temos o corpo, temos o espírito, e ambos, te induz você a fazer alguma coisa que outro não quer obedecer, e aí nós conseguimos entender que a maior parte das necessidades estão relacionadas com os nossos prazeres momentâneos, ou seja, estão ligadas com a carne. Então, a maior parte de vezes, nós estamos a professar palavras não do Espírito, mas estamos a professar palavras da carne. Logo, o crente está mais capacitado para falar pouco do que falar muito. Está conseguindo entender? Tipo, um crente em Deus está mais capacitado para não falar muito, estar muito tempo com a boca fechada, se calado, calmo, do que estar a falar. No mesmo livro de Tiago, ele fala muito mais do que de guerras no meio da congregação, no meio do seu corpo, ok? Mas semeadas que são produtos ou frutos de sementes lançadas pela carne. Estão a conseguir entender? E logo, isso em nenhum momento vão criar um equilíbrio desejado por Deus. Ok? É o mesmo que o quê? Você pega um chapéu,
coloca aqui, ele tira o chapéu, deixa aqui. Você pega o chapéu, coloca aqui. Ele tira o chapéu, deixa aqui. Você pega o chapéu, coloca aqui. Esse chapéu, deixa aqui. Ok? Nós já aprendemos que a vontade da carne é que convida Satanás a agir em nossas vidas. Está conseguindo entender? Ok? Vê lá a atitude de Judas. Já chegou o seu tempo. O que ele fez? Ele levantou com ira. Como se o quê? Estou a me culpar por uma coisa que eu não fiz. Ok? Mas o desejo do coração, tipo, a necessidade dele induzia aquilo. Ou mesmo Judas na casa de coisa. De Ezequiel. Ele está a aconselhar que aquele perfume se vendesse e se desse aos pobres. Mas ele tinha uma necessidade. Ok? Ele tinha uma necessidade que lhe fez falar aquelas coisas. Então, ele simplesmente está-se a precipitar, não porque realmente quer fazer uma coisa positiva, quer agir espiritualmente, mas porque simplesmente quer matar certas vontades, certas necessidades, ok? É o mesmo que o quê? Que quando se declara alguma coisa dentro da congregação, tudo que se declare no espírito para a edificação da mesma igreja. Então, um crente está mais capacitado a ficar calado do que a falar muito. Agora eu vou abrir o jogo. Jesus Cristo, não porque no tempo em que ele estava com a boca fechada, ele não poderia falar, ok? Você já imaginou com toda a dor que ele tinha e todos esperarem que ele chorasse, ok? Todos esperavam que Jesus Cristo fizesse o quê? Gritasse, manifestasse um tipo de dor. Porque se ele manifestasse um tipo de dor, revelaria aos homens que ele estava arrependido daquela ação. Então, se você abre a boca para descrever as suas necessidades, automaticamente você descreve o arrependimento por estar no caminho em que você está. Está vendo a negatividade? Ok? Se você diz, será que Deus não me vê? Automaticamente você está tentando dizer que está arrependido por confiar a Deus esse problema. Está conseguindo entender? Está conseguindo entender? Se você abre a boca, automaticamente você tem que colocar na sua consciência que o que vai te fazer você criar, falar, tirar palavras são as suas necessidades. Faraó estava no trono a governar tudo como um Deus para a terra. O que lhe doía tanto em deixar o povo de Israel ir? Sabe o que era? Os planos que ele tinha com o povo de Israel. De edificar em casas que o mundo nunca viu. Ok? Então, o que ele vai fazer? Ok? Então vocês têm muita folga, né? Vamos multiplicar o vosso trabalho. Ok? Está conseguindo entender? Ele tinha uma necessidade. E a necessidade dele lhe fazia tirar palavras negativas. Lhe faziam ele mesmo ser Deus e ignorar que tudo o que ele era porque uma vez Deus lhe abençoou. Ok? Faraó era egípcio, mas a Bíblia diz que no dia em que Jacó entrou em casa dele e lhe abençoou, ele se tornou dono de todo o povo. Sabe qual é a diferença? Então, se você está a orar, automaticamente, acredita lá, a primeira bênção, ok? Que você já recebeu, está relacionada simplesmente com a sua salvação. Então a salvação está ligada diretamente com a vontade de Deus. Mas as suas necessidades estão ligadas diretamente com a sua vontade. Mas o que Deus está a pedir é que as suas necessidades tenham a tendência de depender da vontade de Deus. Por isso buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Não porque aquilo que você quer não vai ser feito, mas porque depende de uma palavra espiritual.
Ok? Porque depende de alguma coisa que não se pode pegar. Agora, logo, se você diz em suas palavras, e as palavras têm poder, ok? Você fala na carne, e você está a falar na carne, as palavras têm poder. Como você entrar no livro de Gálatas, toda sorte de feitiçaria, tudo que tem a ver com as trevas, são coisas carnais. Então, se as coisas carnais, se as palavras nos declaramos na carne, ok? Tem palavras que se declaram na carne e tem palavras que se declaram no espírito. A maior parte das palavras que nos declaramos em nossa vida, a maior parte, escreva isso na sua consciência, a maior parte de palavras que você declara na sua vida não são espirituais, são carnais. A maior parte de palavras, você pode repetir isso comigo, a maior parte de palavras que eu declaro para a minha vida, na minha vida, são carnais. Está vendo como é triste? Ok? Está vendo como é triste? Ok? Se o cego que Jesus Cristo perguntou o que quer que eu te faça, dissesse como me dar comida. Ok? Ok? Teria um impacto. Não teria vontade de reclamar. Ok? Ou se ele dissesse como eu só queria te tocar, só depois ir em casa. Ok? A vontade dele já teria sido feita. Ok? Tipo, em nossas necessidades, nós declaramos palavras carnais. Mas as palavras carnais têm criado um impacto poderoso. Às vezes, a maior parte de vezes, contra nós mesmos. A Bíblia diz assim, diz que foi um gesto de incredulidade o povo de Israel dizer que queria voltar para o Egito. Por causa do quê? Porque as suas necessidades deixaram de se alinhar com a sua vontade. Agora vamos lá ver. Na sua vontade o que você tem que ter? Você sabe que a vontade de Deus é simplesmente que todo homem seja salvo. Aí ele vai dar o seu espírito. Agora, na minha vontade, eu quero alinhar a minha vontade segundo a vontade de Deus. Eu, em todo momento da minha vida, tenho que apostar e declarar que sou salvo e devo permanecer salvo até o último dia. Estamos juntos? Ok. Então nisso, se as minhas necessidades são ou não são cumpridas, eu tenho que confiar e aguardar no Senhor. Mas a maior parte de vezes estamos a declarar palavras. Assim mesmo, assim. Daqui depois do culto. Só depois do culto. Primeiro passo. Hoje mesmo aqui estava a fazer calor. O primeiro passo, a pisar na porta da igreja. Hoje estava a fazer calor. O segundo passo, estamos a largar tarde. Ok? Como que se você vir na igreja sentar e ouvir o que Deus está a falar fosse uma coisa nada. E quando chegar já em casa, já sentou, já começou a fazer cálculos de quando entrou na igreja e até quando os planos ainda não foram certos. Ok? De quando é que começaram a orar por um problema e não deu certo. Isso aqui até tarde, não sei, cabeça já está tensão, pá. Mas é crente. Ok? Porque simplesmente as necessidades estão a trazer palavras em você e você está a declarar. Só que você não está a saber que você está a declarar tudo para a sua própria vida. Se a igreja está a dizer, tipo, eu não volto mais naquela igreja, nem quero saber mais, e se calhar hoje entrou de novo e se pergunta, mas como é que eu entrei hoje também de novo se eu não queria vir mais? Ok? E não sabe que no plano de Deus existe uma coisa que chamamos de chamamento. E quando você crê, existe uma coisa que chamamos de eleição. Você já se tornou um escolhido para simplesmente trazer em foco aquilo que o mundo esqueceu de Deus. Então você é tão importante para a obra de Deus que não consegue enxergar. Está conseguindo entender? Então se você é tão importante para a obra de Deus e não consegue enxergar,
o que está a acontecer é que Deus tem mais vontade de fazer o que você quer do que você. Está conseguindo entender? Deus tem mais vontade de fazer o que você quer do que você mesmo. Por isso você vai te fugir, ele vai te pegar, vai te colocar e vai dizer eu vou fazer. Você não vai conseguir, ele vai te pegar, eu vou fazer. Você não vai conseguir, tá vendo? É todos os dias assim mesmo. E você não consegue sentar e dizer, Senhor, seja feita a sua vontade, ok? Se você consegue, então faça como você quiser. Não consegue fazer isso. Está sempre a lutar. Você não vai conseguir, eu vou conseguir. Você não vai conseguir, eu vou conseguir. E quanto mais você fala assim, quanto mais palavras negativas você está a professar, na carne, mas aquilo está a ter um grande impacto, ok? Até o feiticeiro que tinha medo, que ouviu você falar e ganhou força de feitiçar de novo. Tipo, as pessoas não vêm na igreja. E ai, que na igreja dele, apesar de tu pensar onde? Tipo, Você sabia que quando um feiticeiro te desconsegue uma vez, descobre que porque você vai na igreja e te vê você sempre na igreja, e ele pensa tipo, hoje, você lhe conta um testemunho, ele ouve com pessoas, aquele irmão ali, como lhe falam mal na igreja, e ele vem tipo, você conhece o que aconteceu? Você está vendo aquela criança que está doente? E eles feitiçaram, o pastor dele llorou, cansou, nem está por aí. Você tipo, se hoje assim, eu não adiro na igreja. Eu estou lá a falar mal, eles expulsaram, depois você com Bíblia ele na igreja, tipo, mas agora para nós é diferente. Na igreja hoje, mas eu ouvi mesmo que você, que toda falando mais sobre isso. E aí que porra, tem outras igrejas mesmo, não sei. Mas vamos lá na minha igreja, na sua igreja, né? É melhor mesmo mudar mesmo, nada, pô. Ela tá tipo, eu hoje, mano. Ok? Se palavras da carne têm um impacto para a vida de um ser humano, quanto mais palavras espirituais que não se tocam. Está conseguindo entender? Amém. Que não se tocam. Uma vez eu estava com um pastor, ele disse assim, Pastor Camargo, algumas vezes profetizar dá para você mesmo. Eu naquele dia eu não entendi. Profetizar para mim como? Só colocar minha mão na cabeça e começar a falar, sou eu ser abençoado. Ok? Mas quando eu entendi o poder que há naquilo, ok? Ou mesmo que, da mesma forma que você está a profetizar, você descobrir que sempre que você está a falar segundo a sua vontade, alguma coisa, alguma fraqueza está a tomar, alguma força está a tomar, está a amarrar, ok? Só como você não tem aquilo de analisar, é tudo normal, ok? Mas não está acontecendo alguma coisa normal. Então, se você está a sentir alguma coisa de amarrar, é porque alguma coisa está a desistir de você. E você não está a descobrir que alguma coisa, eu tinha alguma coisa, mas a coisa já está a perder, ok? Ou mesmo que você está há 2 horas a conversar com uma pessoa, beber, você rezar. Vão tentar com curva, vão falar da palavra, vão abrir um versículo, onde, mas beber um pouco, meu irmão, não, irmão. Vão te levar, mas o que, sabe, você foi de casar só antes de conhecer o quê? Antes de conhecer a pessoa, você primeiro tem que se conhecer, ok? Conhecer, depois conhecer o comportamento, ok? Conhecer o comportamento, está falando de outras coisas, ok? Então, é verdade, meu hoje em dia está tudo mal, ok? Então você está aí, de repente, depois da conversa, você já levantou, quer fazer aquilo mesmo, ok? Você está entender? Depois de uma conversa, você já levantou. Por causa do quê? Porque você simplesmente estava a falar. E se esqueceu que você é membro de alguma coisa. Mas agora está-se a desmembrar. Ok? E você é tão importante para a edificação do corpo de Cristo, tão importante, que não está a entender que você está a ferir o mesmo Cristo. Então, se ele na cruz não reclamou, porque simplesmente estava a carregar aquilo que nós carregamos, nós temos que colocar uma coisa na nossa consciência. Carregar também essa responsabilidade de sermos as pessoas que estão a edificar alguma coisa por parte de Deus. Ok? Você colocar na sua consciência que Jesus Cristo carregou o meu pecado. Ok? Talvez algumas pessoas não sabem o que estão a carregar. Quando eu venho aqui na igreja, eu consigo colocar uma coisa na minha consciência. Desde o dia que as pessoas sabem que
ele vai liderar. Então eu tenho que colocar uma coisa na minha consciência, que tenho que buscar unção para dirigir o povo. Em nenhum momento na minha consciência, se eu sofrer de fome, tenho que chorar, porque também tenho que buscar unção para me sustentar. Está a conseguir entender? E unção para me sustentar não significa simplesmente eu trabalhar. Posso não trabalhar, mas vai depender do nível de fé que eu tenho. Não está a conseguir entender? Então existe unção para tudo. Agora, em nenhum momento tenho que tirar palavras negativas que venham amaldiçoar o ministério que Deus me deu, por meio de qualquer tipo de pessoa. Embora exista qualquer tipo de calúnia, qualquer tipo de coisa que tenho que fazer, a minha boca tem que ficar fechada. Por causa do quê? Tenho que ser responsável. Então cada crente tem que ser responsável. Conseguir entender que em cada ato, em cada palavra que ele vai ter na sua boca, ok? Se alguém diz para ti assim, você nunca vai mudar, então você diz, eu vou mudar, ok? Você em nenhum momento tem que colocar na sua consciência que alguém vai te carregar nas costas e te fazer você agir como um bebê, te trocar fraldas até a consumação dos secos. Já você entender? Então você tem que colocar na sua consciência, tem que carregar uma responsabilidade. O responsável aqui é você. Você é o responsável para cada obra no ministério, na sua casa e na sua vida. Você é responsável por isso. Por quê? Tipo, enquanto Jesus Cristo carregou o seu pecado, você tem que carregar a cruz. Está conseguindo entender? Enquanto Jesus Cristo carregou o pecado, você tem que carregar a cruz. Ele disse primeiro negar-se. Não porque o que você quer não vai se fazer, mas negar-se. Ok? A maior parte das pessoas pensam que quando serem crentes, completamente crentes, o que eles querem não vai acontecer. Ok? Fumar, beber, prostituir, isso vai parar. Mas o que você quer como pessoa vai acontecer? Vai acontecer. Isso, em primeiro lugar, negar-se a si mesmo. Depois, tens que carregar a cruz. Então você tem uma responsabilidade. Você tem que carregar a cruz e seguir. Então nós estamos a seguir com uma bagagem. O que não aconteceu hoje foi segundo a vontade de Deus não acontecer. Vai acontecer amanhã, segundo a vontade de Deus, que tenha que acontecer. Então nós somos pessoas cuja esperança nunca morre. Então você chega em casa de um crente, está a proibir entrar em casa, mas todo dia você entrava em casa dele, você faz uma força, entra e encontra uma corda e uma cadeira. Uma carta ao lado, queria se enforcar. Faz sentido isso? Faz sentido? Faz sentido isso mesmo? Não faz sentido. E na carta dele está escrito que lhe traíram, que a vida dele não está a andar bem. Existe um culpado. Um culpado que não é Jesus, que não é Satanás. A parte mais triste também. Ok? Então você quer dizer, é não conhecer a sua responsabilidade. Você está a carregar a cruz. Você foi feito para não falar, para ficar calado diante das suas necessidades e abrir a boca para simplesmente professar as palavras de Cristo. Então Jesus Cristo diz assim, ok? É João, último versículo, João. Então, se você professa palavras carnais, agora você tem que... E você sabe que as palavras carnais têm poder. Assim que eu te cuspir, vai sair a boceço aí, tá ouvindo? O demônio vai entrar, vai sair a boceço no dia seguinte. Ok? Mas ele falou na carne. Depois vai se assustar. Que? Isso aconteceu mesmo? Yeah! Ok? Mas agora estamos a falar de você falar no Espírito. Falar no Espírito. João 6, 63. Vou fechar aqui. O Espírito é o que vivifica. Ok? A carne para nada aproveita. Se você está a professar, a palavra de Deus está a negar. Ok? Aquilo que você diz assim, isso tem poder. O feiticeiro tem poder. A palavra de Deus está a negar. Não há nenhum proveito nisso. Não existe poder nisso.
não existe nenhum impacto, Deus está a negar. Está conseguindo entender? O que você respeita, honra, até se ajoelha, Deus está a dizer, isso não é nada. Ok? Tem muitos mundanos que falam que o que falam acontece. Eles não sabem que estão a amaldiçoar continuamente. Ok? Mas a Bíblia está a falar que isso não tem nenhum proveito. O que não tem proveito não é porque não tem impacto, mas é passageiro. É passageiro. Mas embora seja passageiro, está a fazer cair crentes, está a aborrecer crentes, está a matar crentes, ok? Está a desviar crentes e está a impedir os crentes de alcançarem o que quer. O que quer. Mas é nada. O Espírito é que vivifica. Disse, as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Então, um crente tem que estar convicto de que a palavra de Deus é viva e eficaz. Mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ok? Se você não está a ver, ok? Se o feiticeiro está feito, eu mesmo que o quê? Eu estou aqui assim, esse aqui é uma pessoa, ok? Eu estou a olhar, estou a ver aqui, isso chama-se o quê? Nuca, né? É uma cena muito bonita falar. Ngódulo. É ngódulo. Isso aqui é pessoa, ok? Então se você é o feiticeiro, você está aqui. Está conseguindo entender? O feiticeiro não está a ver, mas está a feitiçar. Ok? Ou mesmo que não está a tocar, mas está a feitiçar. Está conseguindo entender? Agora, um crente é diferente. Quando você está a orar, você fica dentro do feiticeiro, assim, face to face. Está conseguindo entender? Face to face. Ele com dúvida se vai pegar ou não vai pegar. Você com certeza que quando você falar, vai pegar. Então, ele é o primeiro a trabalhar. Você está a reparar, você imaginou alguém está a bater, pá. Você só assim. Já cansou? Falta mais? Faltam quantas horas? Ele bem cansado. Sabe, quando o profeta Elias estava dentro dos profetas de Baal, ele não estava a rir porque simplesmente não estava a ver nada. Ele estava possesso de Deus, dirigido pelo Espírito de Deus. Então ele estava tão espiritual que estava a ver o que estava a acontecer, ok? Os falsos profetas a orarem, demônio sem o poder de agir naquela hora, ok? Ok? Demônio a querer fazer uma coisa, Deus a falar, não é sua vez, amigo. Hoje não há campo para você. Então, enquanto Elias está a ver que o demônio está aprisionado, ele sabe que os profetas vão dançar, vão cansar. Está conseguindo entender? Está conseguindo entender? Amém. Ok? Então, a palavra de Deus, ele é espírito e vida. E ele sabe que o que eu disse, fogo cair do céu, vai acontecer? Vai acontecer. Então ele está diante do inimigo, que ele sabe que o que ele está a fazer não vai dar certo, mas o que ele disse tem 100% de vantagens de que vai acontecer? Vai acontecer. Então se eles conseguirem fazer uma farsa, assim como os profetas, os magos, no tempo de Faraó, de transformar seus paus, tentar fazer um trunque, na mesma vão sair em empate, ok? Agora que as palavras de Deus vão se cumprir, elas vão se cumprir? Vão se cumprir. Então a palavra de Deus é espírito. Se você professa palavras espirituais, tem mais impacto do que as palavras carnais que você sempre professa. Por isso, no dia em que você dizer, hoje chega o meu sofrimento, porque está escrito,
você está a construir uma coisa em um segundo que você deveria levar 15 ou 60 anos a construir. Está conseguindo entender? Está conseguindo entender? Amém. Ok? Então, o que nós falamos, a partir de hoje em diante, você como crente tem que ter o hábito de colocar palavras espirituais na sua boca. Você imaginou mulher casada, ok? Mulher casada, a conversar com alguém que diz, sabe, eu tenho um amigo, e você já sabe que amigo significa namorado. Estamos juntos? Tenho um amigo que me dá mais taco do que o meu próprio esposo. Aí você está a ouvir, de repente está a falar, mas depois essa parte ela vai descobrir que você não gostou, vai abrir outra conversa. Só que nossos maridos também, né, são muito cacata. Aí já é verdade. Você já começou a falar, acredita lá. Enquanto você está a falar, você está a profetizar para si mesmo. Num dia, vai reparar um homem cheio de taco, vai falar, o homem não é esse. E o pensamento, você não vai colocar, vai sair sozinho, o homem não é esse. Está conseguindo entender? Estou a falar sério. Você está a profetizar para si mesmo, na carne. Então, se palavras carnais têm um impacto, quanto mais palavras espirituais, que se vêem, mas não se tocam. Então, você só é intocável quando for um ser espiritual. Enquanto você ainda é carnal e professa suas palavras carnalmente, acredita lá, você pode falar como quiser. Nenhum feiticeiro me toca! Os feiticeiros ficam mais sábios do que você. Deixa ele lá gingar. Não te apura mais. Sabe? É muito triste quando o quê? Você é aquela irmã bem dedicada na igreja. Uau! Depois um dia que está bem mal e doente, você encontra com umas flores aqui assim. E tipo, ainda com ganga já. Ok? Palavras. Nós temos que aprender a definir o que falar como crente. E em nenhum momento ser amigo de estar a falar coisas que não são coisas de Deus. Então, a nossa comunicação, a maior parte de vezes, tem que ser por meio da palavra de Deus. Temos que ter o hábito de sempre ler a palavra de Deus e sempre falar da palavra de Deus. Você vai descobrir que a maior parte de vezes você vai estar a ganhar força. De repente você vai se levantar e tipo, nada. Hoje mesmo assim, quero ir na igreja orar e vou ter o que quer. Nós não estamos a descobrir, nós estamos a viver. Ok? A maior parte de vezes que eu tomei uma decisão de fazer alguma coisa e acreditar que alguma coisa pode acontecer, foi na conversa. Mas se a conversa fosse carnal, não teria nenhum proveito. Mas a maior parte de vezes, as palavras eram positivamente espirituais. Estamos a compartilhar, estamos a abrir um livro, ok? Estamos a conversar da palavra de Deus, estamos a falar da palavra de Deus e de repente surge fé em mim que isso aqui pode acontecer hoje, agora. Agora, como estou num ambiente onde não tem nenhum altar para eu dobrar meus joelhos, ok? E dentro do quarto há muito incômodo em casa, muito barulho, e é um ambiente carnal, então vou na igreja. Quando eu chegar na igreja, hoje estou dobrando os joelhos, vou orar. Ana tomou a decisão em casa de orar para ter um filho, mas quando chegou na igreja, já existia fé para ela ter filho. Tem uma coisa a entender? Então tem que existir sempre fé em nós. Sempre fé. E isso vai depender daquilo que sai da nossa boca. Amém. Vou pedir para nos colocarmos de pé. Vamos orar.